Shalom, bom dia, né? Graça e paz a todos. Durante esses dias nós estávamos conversando sobre algumas questões teológicas sobre a questão da transmissão do texto bíblico, né? E o tema que nós estávamos abordando dentro de um simpósio era a questão de hoje muitos líderes, muitos pastores estarem utilizando os textos gregos e hebraico até para fazer questão de ministrações, né? Para quem não me conhece, sou o pastor Kersto, né? Pastor do Ministério Evangelístico Caminho de Sião e estudioso do grego e do hebraico. E o que é mais interessante que nós podemos abordar nessa questão é o quê? A questão da transmissão do texto bíblico. Quem estuda a questão da transmissão do texto bíblico vai entender a forma que o texto ele foi repassado de geração em geração. E eu vou usar uma questão simples aqui e mostrar dentro de uma questão linguística, né, que o texto bíblico, ele, na realidade, ele possui algumas discrepâncias na questão crítica. E quando nós falamos que toda tradução ela é uma recriação, vocês vão entender melhor nesse texto que eu vou passar aqui. Quando nós olhamos aqui em português, em Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito da seguinte forma: no princípio, criou Deus os céus, né, e a terra. Isso está em português. Quando a gente pega a Septuaginta, que foi escrita no século 3 antes de Cristo, aproximadamente aí 300 anos antes de Cristo, nós vemos um texto que está escrito da seguinte forma em grego. Vou ler em grego aqui e traduzir para vocês. En arche apoiesen roteos, né? Roteos, né? No princípio fez o Deus, estou traduzindo aqui direto, ton uranon kaitengen. Ton uranon kaitengen. Ton significa, é um artigo que significa o, né? Porque ele está no singular. E a palavra uranon aqui, ela também está no singular na Septuaginta. Então fala que no princípio fez Deus o céu e a terra. Isso está na Septuaginta. Nós vemos que na Septuaginta a tradução que veio do hebraico, né, o termo uranon, que é céu, em grego, está no singular. Como que eu sei que está no singular? O artigo ton, né, é composto por 3 letrinhas, a letra tal, ômicron, ni. Né? Se fosse um artigo que estivesse no plural, estaria a letra tal, ômega, ni. Ficaria os. Né? Como está tal, ômicron, ni, fica o. A palavra uranon é a mesma coisa. Né? A palavra, no caso, uranon, ela é escrita com um ditongo, que seria ômicron upsilon, a letra ron, a letra alfa, né? A letra ni, a letra ômicron e a letra ni. Uranon. Uranon com a letra ômicron como sufixo seria céu no singular. Uranon com a letra ômega como sufixo seria céus. Então, por exemplo, de alguma forma o autor da Septuaginta ele entendeu que ali em Gênesis 1, né, seria céu e não céus. E por quê? Quando nós checamos a questão do hebraico, é muito interessante. Vou recitar o hebraico para vocês aqui do Códex Massorético, né, da Bíblia Stuttgartensia, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. A palavra hashamayim aqui, que está com o artigo ha, né, ela pode ser plural ou singular, porque a palavra shamayim, que é céu ou céus em hebraico, pode ser céu ou céus, né? Porque ela é uma palavra dual. Né? A palavra maim também, que é água, em hebraico pode ser água ou águas. Então o hebraico ele tem essa questão interpretativa. E o tradutor da Septuaginta ele interpretou que a palavra hashamai em hebraico seria céu no singular e não céus no plural. E por quê? Como Deus não tinha criado o raquia, né, que seria o firmamento, e esse raquia seria as estrelas, o sol e a lua, né?
Então, o termo Uranon, aí, segundo a Septuaginta, a tradução da Septuaginta, seria céu no sentido de universo, né? E seria uma interpretação da tradução hebraica Hashamayim, né? Só que o mais interessante é que dentro do judaísmo, né, existe um conceito de 7 céus. E geralmente os rabinos eles interpretam esses 7 céus referente à palavra céus aqui que está em Gênesis 1, verso 1, né, que é uma palavra dual. Mas de alguma forma o tradutor da Septuaginta no século 3 a.C., que também pela tradição judaica eram judeus, né, eles não tinham essa interpretação. Então, para vocês verem que a tradução para a Septuaginta ela era interpretativa, e também vocês podem, no caso, observar que não existia um pensamento judaico monolítico, né? Que seria algo que muitas pessoas pensam. Tem pessoas que estudam a Bíblia e pensam que o judaísmo é monolítico, sendo que na realidade ele nunca foi. E quem estuda os textos, voltando ao primeiro século, sabe que o judaísmo ele nunca foi monolítico. Então, por exemplo, quando a gente estuda a transmissão do texto bíblico, nós vemos essas questões de discrepância. E aqui uma questão muito simples, né? Que nós passamos aqui, muito simples, mas existem questões críticas muito mais profundas que essa. Então, de alguma forma, houve uma interpretação. Então, quando a gente ensina dentro dos originais que a tradução, muitas vezes, ela é uma interpretação, são referentes a esses conceitos, que eu peguei aqui da Septuaginta e confrontei com o português, né? Ou com outros textos também. Eu não usei o inglês e nem outros idiomas, mas existe essa questão de discrepância que é muito interessante de nós estarmos sempre abordando, né? Então, por exemplo, estudar as escrituras não é fácil, é uma questão bastante investigativa e hoje muitas vezes nós vemos alguns teólogos aí, até soberbos, né? Utilizando a língua portuguesa para criar uma tese teológica e, na realidade, só você criar uma tese teológica em cima da língua do português é meio complicado, por quê? Porque nós temos, irmão, que é uma tradução, e uma tradução bem recente, porque o português não é uma língua tão antiga quanto o grego. Então, por exemplo, quando eu choquei o texto do grego e do hebraico, eu tive um ensinamento. Quando eu choquei o texto do português, do grego e do hebraico, eu tive outro ensinamento, né? Porque o hebraico, como existe a questão do dual ali, existe um texto interpretativo. E quando você pega a questão antropológica, dentro da crença, no caso do judaísmo rabínico, e até mesmo dos estudiosos que escreveram a Septuaginta, você vê que existe alguns conceitos aí diferentes de crenças que não eram monolíticas. Então isso é muito importante as pessoas saberem, né? Para quem não me conhece, sou o pastor Kerston, pastor do Ministério Evangelístico A Caminho de Sião, e nós gostamos muito de passar essas questões de ensino para que as pessoas elas abram a mente, enxergam que muitas vezes a Bíblia que eles têm em mão em português, ela é uma tradução. Por isso que existem muitas versões bíblicas hoje, por isso que você encontra bastante revisões bíblicas que mostram que existe algumas discrepâncias. Essas discrepâncias não vão tirar a sua fé, mas, pelo contrário, ela vai demonstrar para você que existe grandes segredos. Dentro do Talmud, os rabinos dizem que se os primeiros versículos de Gênesis se forem descobertos e decifrados, nós descobriríamos todos os segredos do universo. É uma realidade, porque aí ele fala de um princípio, né? E o mais interessante é que Bereshit, né, numa tradução mais exata, seria em princípio. Só que em português você não consegue traduzir em princípio, que fica meio sem sentido. Então, por exemplo, não seria no princípio, mas seria em um princípio de princípio criou Deus os céus e a terra. Daria em hebraico você tem esse sentido. E no caso na Septuaginta também em grego, você tem o termo en arche, que seria em princípio, fez, né? Apoiesen, que fez, roteos, o Deus, né? Tom, uranon, o céu, kaitengen, e a terra, né? Então isso é muito importante. Então é um pequeno estudo sobre transmissão do texto bíblico,
que mostra, né, como que funciona aí a questão de estudos dentro da alta crítica. Amém? Shalom, shalom, que Deus te abençoe. Em nome de Yeshua.